Seu amigo de plumas anda ficando de cabeça para baixo? Você tem tido problemas de manejo durante a muda? Sou Michel Reis Oliveira, médico veterinário, especialista em pássaros e estou aqui para tirar algumas dessas dúvidas. Olá pessoal, estou muito feliz com a quantidade de perguntas que têm nos chegado e com a quantidade de pessoas que têm se inscrevendo a cada dia. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sininho para que você possa receber nosso conteúdo sempre, tenha sempre acesso às nossas novidades e possa compartilhar com os outros criadores suas dúvidas. Quero aproveitar ainda para fazer dois agradecimentos especiais. Quero agradecer ao presidente da FIONG, o Efrem, que abriu seu criadouro para pesquisas, ajudando a medicina veterinária de pássaros a evoluir cada dia mais. Então, muito obrigado, um abraço forte para você, Efrem, e também quero mandar um abraço para o Sebastião, presidente da Cobrap, outro incentivador das pesquisas com pássaros e que quer sempre que a passericultura se desenvolva. Muito obrigado a todos os que apoiam esse desenvolvimento técnico-científico. Também quero mandar um abraço para o Valdecir, do canal CF Criadores de Pássaros do Brasil, que me mandou a primeira pergunta que eu vou responder hoje. Valdecir, lá vai a sua resposta. O Valdecir questiona a respeito do manejo esporádico, aquele manejo pontual que é necessário às vezes durante o período de muda das aves. E ele expôs o ponto de vista de que esses manejos esporádicos não vão contribuir tanto para um estresse contínuo das aves. Bom, o que acontece é o seguinte, olhando do ponto de vista técnico agora, nós devemos evitar qualquer manejo das aves, qualquer manejo anormal durante o período de muda, porque é um período em que as aves elas estão debilitadas, elas estão sensíveis e você não deve ficar fazendo manejos abruptos dentro do criador. É lógico que os manejos, quer seja ele pontual ou contínuo, eles têm seus graus diferentes de impacto no comportamento da ave. Então, se for necessário um pequeno manejo pontual, aquele manejo único da ave durante esse período, não tem um impacto tão importante no desenvolvimento da ave. Mas é lógico que esse manejo, mesmo que seja pontual, não pode ser contínuo, não pode ser diário, porque senão você vai ter um comprometimento para essa ave. Um de nossos inscritos, o João Luiz, mandou uma pergunta aqui a respeito do uso da gordura de porco nas aves com fator, nos pássaros com fator. Bom, João Luiz, vamos seguir primeiro dois critérios. Você utiliza uma ração industrializada, pronta e balanceada, ou você faz a sua própria farinhada em casa? Se você utiliza uma ração industrializada já pronta, o que você deve fazer é não modificar essa formulação, ou seja, não utilizar a gordura de porco, porque o veterinário que fez o balanceamento dessa ração, ele já pensou na quantidade de gordura necessária para essa ave e essa ração já compõe, que é aquele extrato etéreo que nós temos lá descrito na ração. Tá? Mas se você faz a sua própria farinhada, um dos recursos, uma das gorduras que você pode utilizar na formulação é sim a gordura de porco. E eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta para explicar algumas condições técnicas de produção de ração para você. Nós temos três tipos de gorduras que são utilizadas. Então nós temos a gordura saturada, gordura insaturada e gordura trans. A gordura saturada são aquelas que os átomos de carbono desse composto, com mais ou menos 30 átomos, eles estão ligados diretamente um com o outro, fazendo duplas ligações. A gordura insaturada é que essas ligações são simples, então essa conformação atômica, essa molécula, ela é mais maleável, por isso a gente tem óleos. Então, gordura saturada é aquela que a temperatura ambiente ela está dura, está mais firme, mais viscosa, e a gordura insaturada é aquela que a temperatura ambiente ela está em
em formulação líquida, né, oleosa. Bom, essas duas gorduras têm boas atribuições e têm suas finalidades na utilização. Já a gordura trans só tem uma finalidade, que é melhorar o aspecto dos alimentos, e que em medicina veterinária é pouco recomendada, ou melhor, é não recomendada, como já está sendo não recomendada no uso de alimentos para humanos também. Sendo assim, a gente precisa usar, quando for necessário, usar a gordura saturada ou a insaturada. É lógico que a gordura saturada, por ser mais pesada, tem mais efeitos danosos para o organismo, e para animais de metabolismo rápido como as aves, nós devemos evitar um pouquinho. Então a gente lança mão das gorduras insaturadas, como óleos essenciais, como ômegas, como, por exemplo, óleo de canola, óleo de girassol, que têm uma biodisponibilidade melhor para as aves e que vai ajudar nessa melhoria das condições de pena. E por que o óleo ajuda na condição de pena das aves, deixa a plumagem das aves mais brilhante? Porque as aves têm uma glândula no alto da cauda chamada glândula uropigiana. Essa glândula ela secreta uma gordura que a ave usa para untar suas penas e dar um aspecto mais brilhante. Então, quanto melhor a qualidade dessa secreção e a quantidade dessa secreção, melhor, mais bonito, um aspecto mais brilhante, vistoso nós vamos ter nas penas. E é por isso que alguns criadores aumentam a quantidade de gordura nas suas farinhadas, só que não adianta aumentar a quantidade de gordura. Essa gordura tem que ter qualidade e ela tem que estar balanceada, porque aquilo que vai a mais na dieta, ela traz mais prejuízos do que benefícios. Então fica aí a dica. Quem for utilizar ração doméstica pode utilizar a gordura de porco, é uma das gorduras que podem ser usadas. Mas quem for usar a ração industrial vai ter aí alguns óleos essenciais melhores sendo adicionados nessas rações. Então procure uma ração de boa qualidade, tecnologia de ponta. Se você adquire uma ração de alta tecnologia, vocês têm que entender que você está pagando pela tecnologia investida. Quanto mais caro, melhor é a tecnologia e melhor a qualidade da matéria-prima da ração. Então, hoje um fator simples para o criador é dar uma olhada na condição. Aquilo que é muito barato, você pode olhar a composição, fazer uma comparação, que ele não está te vendendo algo de boa qualidade. Pode ter ali uma gordura trans para baratear a ração, que vai estar prejudicando a tua ave ou sem efeito benéfico nenhum para a sua ave. Mais uma pergunta de nutrição aqui, essa agora do Romeu Viana. Ele pergunta se é seguro substituir as sementes por farinhadas ou extrusadas. Bom, Romeu, é sim, é muito seguro você fazer essa substituição, porque quando nós trabalhamos uma ração para a indústria, essa ração ela tem que pensar em todas as necessidades da ave. Então, uma ração bem balanceada, ela já supre todas as necessidades dessa ave, por isso a inscrição no alimento completo para aves nessas rações. Mas você tem que entender também um outro critério, que é o critério de bem-estar animal. Então, quando nós falamos em bem-estar animal, um dos critérios é o enriquecimento ambiental. Então, algumas aves, é sempre muito bom que no meio dessa farinhada, dessa extrusada, tenha algum tipo de semente. E a indústria já pensa nisso, por isso que hoje você tem aí as farinhadas mix e você tem as extrusadas mix que tem algum tipo de semente. Na verdade, elas não estão ali pensadas só no valor nutricional, mas estão pensadas ali, essas sementes, no valor do enriquecimento ambiental, que propicia para a ave a caça à semente, principalmente para aves granívoras. Então, você pode mudar sim a sua ração para extrusada ou para farinhada, mas você tem que lembrar que esse critério do enriquecimento ambiental precisa ser sempre revisto. A Mariana Souza me mandou uma pergunta aqui sobre quais vitaminas e probióticos ela poderia utilizar numa criação de agapornis para evitar ou prevenir doenças. Mariana, o controle
nutricional do criadouro, ele tem que ser sempre rígido. Então você tem que fazer um programa nutricional e essa alimentação ela deve compor de vitaminas e minerais sempre que vão propiciar uma sanidade de todo o lote. Não existe nenhuma vitamina ou um probiótico que vá evitar ou ter uma função de prevenção de doenças. Na verdade, eles fortalecem a sua ave, deixam elas rígidas para que elas possam combater os desafios sem adoecer ou sem ter perdas zootécnicas importantes no seu criador. Mas é importante que você entenda que para as doenças em si, nós precisamos de tratamentos específicos. Então, quando uma doença viral, a gente tem que dar um tratamento de suporte. Quando é uma doença bacteriana, um antibiótico. Quando é uma doença fúngica, um antifúngico. E pouquíssimas doenças virais hoje já têm vacinas disponíveis, que é o que realmente previne. Mas nós temos aí algumas doenças que são de fundo nutricional. E não sei se seu intuito era abordar esse assunto, mas eu vou aproveitar esse gancho para isso. Então, eu queria falar, por exemplo, agora da lipidose. É uma doença nutricional ocasionada pela sobrecarga do fígado com algumas dietas ou rica em gordura ou pobremente balanceada, vamos colocar assim. Então, nesses casos, a correção é dietética. Existem alguns suplementos hoje no mercado que ajudam neste tratamento, mas só tem finalidade de tratamento, de prevenção não. Nós temos também a gota úrica, que o tratamento é remoção de proteínas da dieta. A gente tem que oferecer para o animal uma ração hipoproteica, para que a gente diminua os sinais da gota úrica, já que ela é uma doença crônica e não tem cura e nem tem um tratamento efetivo, bem corroborado na medicina veterinária de pássaros. E também nós temos a impactação, que é dada, a impactação do trato digestivo superior, que ela é ocasionada por uma dieta mal balanceada, uma dieta com componentes de má qualidade que vão enrijecer no englúvio. Então esse aí é um tratamento mecânico, nós temos que fazer a lavagem do englúvio ou a remoção cirúrgica quando muito grave, e precisa sim de um suporte posterior com vitaminas e minerais, só que isso é prescrito pelo médico veterinário que vai fazer o atendimento da ave e é um tratamento posterior, não tem como a gente prescrever um manejo para isso. E nós temos também as micotoxinas. Então as infecções por micotoxina, elas vão acontecer na deterioração do produto ou pela contaminação do produto por fungos. Então os adsorventes de micotoxinas eles podem ser utilizados. E aí é uma das poucas dicas que eu deixo que vocês utilizem quando produzindo uma ração doméstica, utilizem os adsorventes de micotoxinas para proteger essa ração contra as enzimas produzidas pelos fungos que vão causar lesões nas aves, e muitas vezes lesões irreversíveis. O Paulo Sérgio mandou uma pergunta aqui sobre terapêutica. E ele fala que alguns criadores fazem uso de nistatina e de um determinado composto antitóxico do mercado, eu não posso dizer o nome, viu, Paulo Sérgio, mas... E ele pergunta se é correto fazer o uso desses medicamentos. Bom, é muito questionável, Paulo Sérgio, pelo seguinte. Vamos olhar para a composição. O princípio ativo nistatina é um antifúngico e ele pode ser prescrito para aves, sim. Já quanto ao antitóxico, os componentes deles, todos são componentes que podem ter determinadas utilizações para as aves também. Mas por que eu disse questionável? Primeiro, a nistatina é um antifúngico e deve ser prescrita por um médico veterinário para o tratamento fúngico. Então não existe nenhum trabalho de pesquisa e não existe nenhuma forma de se utilizar a nistatina para qualquer tratamento preventivo ou como promotor de crescimento. Ele é um medicamento terapêutico e precisa de uma prescrição e dose. E por que precisa dessa prescrição? Eu acho que meu pássaro está com fungo, eu posso ir lá e dar nistatina. Não. Cada fungo tem um comportamento diferente, cada fungo tem um período de replicação dentro do organismo do hospedeiro diferente. Então nós temos aí algumas infecções fúngicas com descrição de tratamento de 7 a 10 dias. Para outras infecções fúngicas, tratamento de até 90 dias.
Então precisa ser diagnosticado se é uma infecção fúngica e qual o agente causador dessa infecção fúngica, para que seja prescrito. Para alguns fungos, baixas doses são suficientes. Para outros fungos, altíssimas doses são necessárias. Então, é necessário que um médico veterinário faça o balanceamento disso, ou seja, que ele determine o custo-benefício para a ave de altas doses, período prolongado, ou baixas doses, período mais curto. Se ele vai usar uma dose alta de ataque ou se ele vai usar uma baixa dose em um longo período, porque o período de replicação desse fungo é maior. Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo veterinário. Tá, mas se eu não tenho infecção fúngica e eu decidi usar Nystatina nas minhas aves, o que eu perco com isso? Você perde, na verdade, que você só está ganhando os efeitos colaterais. A finalidade terapêutica dela, nenhuma. E quais são os efeitos colaterais? Nós temos algumas descrições em literatura de desconforto gástrico, regurgitação, proventriculite, que é a inflamação do proventrículo, inapetência, perda de apetite e, em alguns casos, até erupções cutâneas, que são lesões da pele que podem levar a lesões de pena. Então, para criadores de canário de cor, a gente até pensa na utilização de outros antifúngicos e evita a Nystatina, justamente para não haver nenhum risco de lesão de penas. Então, pensem nisso, criador. Será que essa recomendação que foi feita e provavelmente surgiu de uma prescrição de algum veterinário lá no passado, ela tinha uma finalidade. Não significa que vai dar certo para todas as aves e que pode ser utilizado sempre, ok? Agora, falando do antitóxico. Esse antitóxico específico, bem como todos os concorrentes dele no mercado, Paulo Sérgio, ele não tem indicação nenhuma para a ave. Então, se você pega a bula, ele está indicado para ruminantes, para suínos, para equinos, para cães, gatos, mas não tem indicação para aves. E isso é o sinal de que ou a proporção da composição ali impede uma boa utilização para as aves, ou que não corroborou uma segurança de uso desse medicamento para aves ao Ministério da Agricultura na hora do registro da bula. Então, toda vez que vocês pegarem um medicamento veterinário e que nele não houver indicação específica para aves, para pássaros, suspeitem deste produto, porque ele pode ali não ser adequado para um manejo de aves. Hoje eu costumo indicar para aqueles clientes, para aqueles tutores que eu atendo, o uso isolado dessa tríade que compõe aí esses antitóxicos, que aí a gente tem a metionina, colina e arginina. Então você pode estar utilizando eles isoladamente para fazer a proporção correta para a ave, e isso vai ser prescrito por um médico veterinário. Ok? E por final, a curiosidade do dia, né? O Ricardo Cunha descreveu que a ave dele fica virando de cabeça para baixo e pergunta se isso seria estresse, o que poderia estar acontecendo, que ele não entende porque a alimentação dele é bem balanceada, ele utiliza frutas, verduras, mas o que ele deve fazer com um canário que está ficando de cabeça para baixo na gaiola? Bom, Ricardo, é totalmente aceitável que você se assuste com isso, porque realmente é um comportamento que nos causa certa estranheza. Mas fique tranquilo. Quando uma ave está tendo esse tipo de comportamento de dominar todo o seu espaço, inclusive o teto da gaiola, ficando de cabeça para baixo, significa que esse animal ele está bem. Significa que ele está tranquilo no seu habitat e que ele dominou aquele habitat, então ele está se sentindo feliz, contente com o espaço que ele tem. Algumas aves costumam cantar de cabeça para baixo. É lógico que isso é melhor descrito e criadores de psitacídeos aí sabem que os psitacídeos são as aves que mais têm esse comportamento, né? Elas viram de cabeça para baixo no puleiro e acabam conversando de cabeça para baixo, grunhindo, mas é um comportamento normal. É lógico que é sempre bom você observar os excessos. Então, assim, se uma ave está tendo esse comportamento continuamente, uma ave que está passando a maior parte do tempo
de cabeça para baixo, talvez seja bom você investigar se tem alguma outra coisa incomodando em relação a poleiros, alguma coisa, ou algum objeto próximo que possa estar parecendo para ele algo estranho. Então ele pode estar tentando se portar de forma diferente contra isso que está acontecendo.